Olá, sejam bem-vindos a mais um DOC em Destaque. No programa de hoje, nós vamos conhecer um pouco mais de Marcelo Nascimento da Rocha, também conhecido como Vitor Hugo, ou Juliano Silva, ou Marcelo Ferrari, ou ainda outras 16 identidades diferentes. Marcelo é um vigarista paranaense que ganhou destaque em todo o Brasil, depois de vários golpes audaciosos, incluindo a famosa entrevista que deu ao apresentador Amaury Júnior, no Carnaval do Recife em 2001, fingindo ser um grande empresário do setor aviário. Além desse caso, também vamos saber detalhes de inúmeras outras farsas desse que é um dos mentirosos mais conhecidos do Brasil. E como o currículo dele é vasto, dividimos o documentário Os VIPs, Histórias Reais de um Mentiroso, em 2 programas, o de hoje e o da próxima semana. Então fique atento e não perca nenhum detalhe. Estamos começando mais um DOC em Destaque. Com um talento impressionante para inventar histórias, o paranaense Marcelo Nascimento começou dando pequenos golpes e atingiu o ápice de sua carreira em 2001, ocasião em que fingiu, durante uma entrevista, ser filho do dono da empresa de aviação Gol. Depois do caso receber bastante destaque na mídia, a escritora Mariana Caltabiano estudou essas e outras proezas de Marcelo durante um ano de pesquisa e gravação de depoimentos. O material resultou na produção de um livro chamado VIPs, Histórias Reais de um Mentiroso. O sucesso da obra literária, que já tem cerca de 16 edições, foi enorme. E a partir dela surgiram em 2011 2 versões cinematográficas. Um filme chamado VIPs, dirigido pelo cineasta Tonico Melo e estrelado por Wagner Moura, e um documentário produzido pela própria Mariana. E é esse documentário, que foi intitulado VIPs, Histórias Reais de um Mentiroso, que você confere agora no DOC em Destaque. Eu sempre tive vontade de fazer um filme, mas eu não tinha um tema ou uma história específica para contar. Até hoje eu não sei se eu encontrei a história do Marcelo ou se foi ela que me encontrou. Um dia eu estava zapeando quando de repente vi o Marcelo Nascimento se fazendo passar por dono da Gol. Eu queria que vocês conhecessem o Henrique Oliveira, que é vice-presidente da Gol. Ele é filho do Constantino, que é o presidente, não é? Achei engraçada a história do gordinho que enganou um monte de gente numa festa de carnaval em Recife. Quis saber mais. Descobri numa matéria da revista Época que ele já tinha se passado por policial, guitarrista dos Engenheiros do Havaí, repórter, olheiro da seleção, entre outras coisas. Fui até Curitiba, onde ele estava preso. Eu nunca tinha passado nem perto de uma cadeia. As minhas pernas tremiam. Quando fiquei cara a cara com o Marcelo, ele estendeu a mão entre as grades para me cumprimentar. Na verdade, isso não aconteceu. E em dezembro de 2003, assinei um contrato com ele para um livro e um filme. Voltei à cadeia no começo de 2004. O Marcelo chegou com cara de bravo e disse: Pensei que você não viesse mais. Eu tava viajando, não deu pra vir antes. Por sua causa eu cortei cabelo e tô fazendo a barba desde o dia 20 de dezembro. Ficou bom, o cabelo. Você tem ideia do que é falar na prisão, que uma coisa vai acontecer e essa coisa não acontece? Eu não tinha a mínima. Todo mundo aqui tá sabendo desse livro. Você não apareceu mais. Já começaram a fazer piada comigo. Eu falei pro delegado que eu só viria depois do ano novo. Ele não te avisou? Você demorou muito. O problema é que agora, no começo do ano, eu recebi uma proposta bem melhor que a tua. De quem? De um cara chamado Roberto. Ele é irmão do Reginaldo Faria. Eles querem fazer um filme sobre a minha história. Segundo o Marcelo, a proposta dos irmãos Faria era muito melhor que a minha. Inclusive eles eram muito melhores que eu. Já tinham feito vários filmes. O Marcelo me passou um celular do Rio para confirmar a história com Roberto Faria. Só deu caixa postal. Outras pessoas poderiam ter lido a matéria da Época e tido a mesma ideia que eu. Na dúvida, acabei oferecendo para o Marcelo metade do que eu ganhasse com o livro. Quantos anos você tem? 28 na identidade original. 28? Na identidade original. E pro resto do mundo, assim? Aí tem várias. Várias. 32, 34, 36. Depende. E você nasceu aqui? Não, nasci em Maringá, Paraná. Aí, começando a entrevista, eu perguntei pro Marcelo: como você faz para enganar as pessoas, para convencer? Qual é o truque?
Da mesma forma que eu te convenci hoje. Não te convenci hoje. Então, dessa mesma forma. Você imaginou? Poderia ser mentira. Falar pra você, não existe, mas seria fácil de convencer. Falando. A primeira vez que o Marcelo apareceu na mídia, ele só tinha 6 meses de idade. O Marcelo teve um problema de pele, uma doença terrível. Durou 9 anos. Tiraram fotos, ele tem um livro, no livro das doenças, lá tem uma foto dele cheio de ferida. Daí que eu fui nesse médico homeopata, ele falou assim, vou dar uma receita para ele, daqui 2 dias vai começar a secar essas feridas e nunca mais ele vai ter nada. Nunca mais ele teve nada. Com 9 anos, acabou o tratamento VIP e Marcelo passou a ser tratado da mesma forma que os outros 4 irmãos. Na escola, estudou no Nossa Senhora de Fátima ali, e teve um ano que os professores falaram que se ele estudasse lá o ano que vem, eles não davam aula. Ele não conseguia ficar em sala de aula, era muito pouco para ele. A professora passava uma lição, eu terminava rápido e aí ficava azucrinando os outros. Ele não acabou a 5ª série. Em 84, seus pais se separaram e Marcelo foi passar o Natal com o pai numa fazenda em Rondônia. A gente estava na fazenda, deu um ataque no coração dele, um infarto, né? Ele morreu a caminho do hospital ainda, né? Meu pai não teve tempo de ver essas coisas erradas aí, que infelizmente ele não viu e infelizmente ele morreu, né? Talvez se ele não tivesse morrido, eu não estaria aqui, né? Eu acho que a morte dele teve alguma coisa a ver com a minha decisão, assim, de querer sair pro mundo, conhecer o mundo. Ele resolveu viajar, mas não tinha dinheiro para pagar. Descobriu que se fazer passar por sobrinho de dono de companhia de ônibus abria portas. Eu sempre tive essas coisas assim, de querer ir para algum lugar, e muitas vezes nem falei com a minha mãe. Eu pegava e ia, sem dinheiro, sem nada. Tinha uma empresa de ônibus aqui no Paraná que chama Pluma, eu queria ir para Porto Alegre. Eu cheguei na rodoviária, perguntei no guichê o nome do dono da empresa, ele falou o nome do dono da empresa. Eu cheguei lá e falei que era sobrinho dele, entrei no ônibus, fui, fiquei hospedado na empresa. 3 dias depois caiu, né? Os caras descobriram que eu não era filho do dono da empresa, que era quase me bateram lá e me mandaram de volta. Aos 16 anos, começou a frequentar uma delegacia com um primo que era policial. Começou a fazer amizade com policiais civis, daí vivia nas delegacias, conhece todo mundo, conheceu o Marcelo, daí ele ia na delegacia, passava a noite com os policiais civis lá, mandava buscar pizza, mandava, sabe? Aprendia tudo, em menos de um mês eu já fazia relatório, sentava na máquina, fazia, assinava REP, que é recibo de preso. Em pouco tempo aprendeu o jeito dos policiais falarem e o abecedário fonético, que é o mesmo usado em aviação. Sonhava em ser policial, mas perdeu a vontade quando viu que os acertos com a polícia eram comuns na cadeia. Ali foi uma decepção muito grande. E aí eu vi que os caras não tinham ideal assim, né? Ficou entediado e decidiu passar uns dias na praia. A verdade é que eu queria ir pra praia e não tinha lugar pra ficar na praia, né? Eu falei, pô, vou ficar na delegacia. Aí o policial que trabalhava lá era um policial calça curta, né? Ele que não é policial de fato. E existe um grupo de elite da Polícia Civil no Paraná, respeitado até esse grupo, que chama Grupo Tigre. Eu sabendo que esses policiais são encapuzados e que ninguém conhece a identidade deles, eu fui até a delegacia de Ipanema. E falei, olha, sou policial do Grupo Tigre, vou ficar na Operação Praia, só que eu vim antes, fazer um levantamento aí de como é que tá as coisas, tá? Eu trabalhava no Grupo Tigre na época, que é o grupo de elite da Polícia Civil, que é um grupo anti-sequestro. E eu estava passando pelo corredor e um escrivão me chamou e perguntou se eu conhecia fulano, que seria um policial, né, o Marco. E eu falei que sim, e dizia que esse policial estava lá embaixo trabalhando numa operação praias. Entramos em contato com o policial, que ele usava o nome do policial. O policial já sabia, olha, tem alguém se passando por mim. Você é um policial que tem muita fama no Paraná. Você é um policial matador, né, atirador. E aí, como o cara era calça curta, não sabia de nada, só ouviu falar do Malucelli, eu falei, não, eu sou Malucelli. Sou irmão do Malucelli e sou o Malucelli também. E aí fiquei na praia lá com a viatura, dava um rolê de viatura assim pra baixo. Eles chegavam no supermercado, histórias que a gente conta, olha, estamos na delegacia, à sua disposição, qualquer horário que você tem problema, que a gente passa com a viatura aqui e tal. Então ele fazia
relações públicas da polícia. Eles diziam, olha, o negócio é o seguinte, sábado vamos fazer uma churrascada aqui, como vocês me acolheram bem, por minha conta. Ele ia lá no mercado, pendurava as compras que ele fazia no açougue, pendurava, comprava tudo, olha, estamos na delegacia no final da operação, vamos acertar com vocês, estava tudo bem. Levava carne, levava cerveja, e fazia festa lá, e dava festa para os policiais. O que criava mais um vínculo de amizade com o pessoal da delegacia. Eu era o chefe da delegacia, só tinha eu de policial de carreira, entre aspas, né? O que você fazia no seu dia a dia? Nada, não tinha movimento nenhum na delegacia. Nada? Você fazia umas churrascadas? Ah, não, churrascada sempre fazia. Um dos métodos, vamos dizer assim, que... se você chegasse... Você trabalha onde? Eu trabalho no Grupo Tigre. Vamos pegar um exemplo. Quem que é o delegado lá? Se você não trabalha lá, ou se você não conhece, você não vai saber. Ele sabia. E o policial tal? Não está mais lá, já saiu, está em tal lugar. Ele chegou a efetuar algumas prisões. Até na reportagem da época saiu alguns relatos dele, né? Que ele fez abordagens, prendeu traficantes. Fiz uma prisão, prendi 1 quilo de maconha. Parecia que não existia o medo. Porque o nome do policial que ele usou é um nome muito forte. E ele sabia disso. Tinha uma delegacia em Pontal do Sul que teve um homicídio e o policial de lá, que era um policial de carreira, estava precisando de apoio. Aí ele ligou para a delegacia de Ipanema. Aí fui eu e esse policial caça-curta. E eu fui com uma carabina enorme, né? Que era a arma da delegacia. Cheguei na delegacia, os caras pegaram e falaram, pô, você é policial que está com essa carabina e tal? Eu falei, pô, eu sou o Malucelli. O cara falou, não, você não é o Malucelli. Eu falei, não, eu sou irmão do Malucelli. Ele falou, não, o Malucelli não tem irmão na polícia. Conheço o Malucelli é da minha turma, pô. Aí já caiu a farsa ali, ele já tomou a carabina da minha mão. O policial foi junto na época da prisão e ele, como é que tá? Parece que conhecia o policial até, pelo menos de vista e tal. Pois é, assim, até pediu desculpa ao policial, alguma coisa assim. E aí elogiou o serviço do policial na época. Disse, olha, me passei por você porque você é o melhor. Na época até foi bom, que durante um tempo eu não aprontei mais nada, não. O susto foi grande. O Malucelli veio brinquedo de roleta russa comigo a viagem inteira. No jornal daqui saiu uma charge, assim, engraçadíssima, que era um policial da Tigre e o Marcelo com estilingue de embaixo. Assim. Menor da batida na praia e tal. Depois disso, não parou mais. Se fez passar por repórter da MTV. Entrevistei o Luiz Henrique da Silveira e o Carlinhos Jesus. Fez uma campanha para ajudar uma menina doente na Paraíba. Fui lá e fiz uma matéria com o vice-prefeito e com a prefeita. Aí lançamos uma campanha. Eles lançaram uma campanha lá durante São João. Uma casa noturna lá que chama Classic Hall. 2 dias lá, a entrada era revertida para ajudar essa menina nas despesas, para ela poder viajar. Ela arrecadou mais que ela precisava. Olheiro da seleção. E ele foi para Londrina e se passou por olheiro da seleção brasileira. Ele disse que era olheiro do Parreira. Aí o prefeito de Cascavel estava no hotel. Ele falou, não, tá tendo jogos abertos em Cascavel. Você tem que ir para lá, tal. Você vê lá, tem um monte de atleta lá. Quando eu cheguei lá, foi uma festa, né? Levaram, me apresentaram, estava dando autógrafo lá com o olheiro da seleção. E a prefeitura bancando tudo, né? DJ Marcelo Catito. Aquele isolamento, assim, o Marcelo entrando com vários dançarinos atrás, com seguranças. Era o DJ Marcelo Catito. Tocou, fez um show, o Marcelo viajou para o Paraná, quase todo. Dava entrevista nas rádios, como DJ Marcelo Catito. E também, bom, diz que ó, excelente. Aclamadíssimo. Vamos a um pequeno intervalo, mas não saia daí, porque voltamos em instantes.